Imagine que você está segurando uma tabuleta de argila com mais de 5.000 anos. Ela é pesada, fria, marcada por símbolos que ninguém no mundo moderno entende completamente. E agora imagine que, dentro desses símbolos, está escrita uma história. Uma história que fala de seres que desceram dos céus, ensinaram a humanidade e desapareceram sem deixar rastros. Seriam deuses? Seriam mitos? Ou seriam visitantes de outro mundo? Porque no coração da Mesopotâmia, o berço da civilização, existe um nome que há décadas intriga arqueólogos, historiadores e curiosos: Anunnakis. E hoje, você vai ouvir a história completa. A versão aceita pela ciência, a versão interpretada por teóricos, e as peças do quebra-cabeça que ninguém consegue explicar. Prepare-se! O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre a origem da humanidade. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. A história dos Anunnakis começa com algo que já é, por si só, um mistério. A Suméria não surge devagar, como a maioria das civilizações. Ela parece como um raio, completamente formada, como se alguém tivesse acendido uma luz em pleno deserto. Isso sempre intrigou arqueólogos, pesquisadores e qualquer pessoa que já ouviu falar desse povo extraordinário. Como é possível uma sociedade nascer tão pronta? A Suméria floresceu há mais de 5.000 anos, e mesmo assim já possuía elementos que culturas posteriores demorariam séculos para desenvolver. Eles tinham escrita, leis, cálculos astrológicos e até um senso impressionante de organização urbana. Enquanto outros povos ainda tentavam descobrir como cultivar suas plantações, a Suméria já desenhava cidades com ruas definidas. Parece até que receberam um manual de instruções do nada, não parece? Os templos gigantes, chamados de zigurates, se erguiam como montanhas artificiais no meio da planície. Não eram apenas construções, mas centros de poder, conhecimento e observação do céu. Esses templos faziam a Suméria parecer uma civilização que não estava apenas vivendo na Terra, mas tentando se alinhar com o próprio universo. Você acha que isso foi apenas evolução natural? Ou algo ajudou? A escrita suméria surgiu de forma curiosamente completa. Não foi um rabisco sem sentido que evoluiu lentamente. Ela já aparece com ordem, lógica e complexidade. Para muitos estudiosos, isso é um dos maiores enigmas da história. Como um sistema tão complexo surge tão cedo e tão rapidamente? Você já parou para imaginar o que aconteceria se descobríssemos que eles não inventaram isso sozinhos? Os próprios sumérios afirmavam que não foram eles que criaram esses conhecimentos. Eles diziam que tudo foi ensinado por seres chamados de Anunnaki. Esses seres seriam a descendência divina, vindos do céu para instruir a humanidade. Para eles, essa história não era mito, era memória. E isso abre uma porta enorme para questionamentos que atravessam séculos. Mas por que justamente os textos mais antigos falam tão diretamente desses seres? Por que esses relatos aparecem nas tabuletas que descrevem o nascimento da civilização e o surgimento da humanidade? Será que esses povos sabiam algo que nós esquecemos? Ou será que interpretaram fenômenos naturais como presenças divinas? A Suméria parecia ter uma relação especial com o céu. Eles observavam estrelas, constelações e ciclos do tempo com precisão impressionante. Suas cidades eram alinhadas de acordo com fenômenos celestes, como se estivessem respeitando algum tipo de regra cósmica. Você já percebeu como quase todas as civilizações antigas olhavam para o céu para buscar respostas? E por que tantos mitos sumérios descrevem seres descendo do firmamento em luz? Será que estamos diante de metáforas, ou de algo baseado em eventos reais? Muitas culturas interpretam o desconhecido com elementos divinos. Mas e se parte desses relatos estiver descrevendo algo que realmente aconteceu? É uma pergunta incômoda, mas necessária. Uma curiosidade fascinante é o quanto esse povo avançado influenciou culturas vizinhas. Babilônios, acádios, assírios e até hebreus herdaram elementos sumérios. E mesmo assim, nenhum desses povos conseguiu reproduzir a mesma velocidade de desenvolvimento que a Suméria teve. Como uma civilização cresce tão rápido e tão cedo, mas outras demoraram milhares de anos para alcançá-la? É como se a Suméria tivesse recebido um impulso inicial, um empurrão que a colocou à frente do resto da humanidade. Pense comigo, se hoje você desse um smartphone para uma pessoa de 1000 anos atrás, ela iria achar que você é um ser divino. Será que algo parecido aconteceu na antiguidade?
Não estou dizendo que sim, mas também não estou dizendo que não. Os sumérios registraram suas histórias com tanto cuidado que parece que eles realmente queriam que alguém, no futuro, lesse e entendesse. Como se estivessem deixando pistas. E essas pistas sempre levam aos mesmos nomes: os Anunnaki. Porque esse povo acreditava tão profundamente que não estava sozinho? O que eles viram? O que viveram? A arqueologia moderna tenta explicar tudo como fruto do tempo, do esforço e da adaptação humana. E claro, a evolução cultural existe e é real. Mas até hoje, nenhum modelo explica satisfatoriamente a rapidez absurda com que a Suméria floresceu. Você não acha curioso que a primeira civilização da história seja também uma das mais avançadas? Alguns pesquisadores acreditam que os sumérios exageraram em suas histórias para elevar sua própria identidade. Outros acham que eles estavam tentando compreender fenômenos naturais complexos. Mas há quem pergunte, e se eles realmente estavam tentando registrar um encontro? Uma presença? Um impacto que mudou o curso da humanidade? A grande pergunta que fica no ar é: como um povo tão antigo pôde desenvolver ideias tão sofisticadas sobre o cosmos, o tempo e a vida? A Suméria entendia ciclos astronômicos que só foram reconhecidos milhares de anos depois. Como isso é possível? Intuição? Observação? Ou instrução? E agora eu pergunto para você: se você estivesse no meio do deserto, há milhares de anos, e de repente visse luzes no céu, seres descendo e ensinando coisas que você jamais imaginou, como você o chamaria? Deuses? Mestres? Ou algo muito mais misterioso? É por isso que muitas pessoas olham para a história dos Anunnaki com uma mistura de fascínio e dúvida. A Suméria nasceu avançada demais. Avançada rápido demais. E no centro desse avanço, estão eles. Os seres que, segundo os próprios sumérios, vieram de cima. E agora fica a pergunta que não quer calar: será que essa é apenas uma lenda antiga, ou um eco distante de algo real? Nas tabuletas sumérias, os Anunnaki não aparecem como figuras frágeis ou simbólicas. Eles surgem como seres poderosos, capazes de decidir o destino de reis, povos e até do próprio mundo. Essas tabuletas, escritas em argila há milhares de anos, trazem relatos surpreendentes que mostram a influência que esses seres tinham sobre tudo. É como se eles fossem os administradores do universo para os sumérios. E isso é apenas o começo. Os Anunnaki decretam o destino dos homens com autoridade total. Eles aparecem definindo quem governa, quem próspera e quem cai em desgraça. É curioso como tantas histórias antigas falam de seres que controlavam o destino. Já reparou que quase todo mito antigo envolve entidades que sabem mais do que nós? Isso nos faz imaginar o que os sumérios viram para acreditarem nisso tão profundamente. Esses seres também decidem a vida e a morte. Nos mitos, eles têm poder sobre doenças, fertilidade e até o tempo de vida das pessoas. Não era apenas superstição. Para os sumérios, isso era real, documentado, parte da vida. Você já imaginou viver em um mundo onde um conselho divino decide até quando você respira? Talvez seja por isso que eles entregaram tanta confiança a esses seres misteriosos. Os Anunnaki também interferem em cataclismos. Muitas narrativas sumérias citam tempestades enormes, enchentes devastadoras e sinais no céu que antecedem grandes mudanças. Esses eventos eram atribuídos diretamente aos Anunnaki, como decisões tomadas por seres maiores do que os reis humanos. E aqui fica a pergunta: será que essas histórias nasceram do medo do desconhecido? Ou de algum evento real que impactou fortemente aquela civilização? Outro fator impressionante é que os sumérios acreditavam que os Anunnaki organizavam o cosmos. Eles descrevem esses seres lidando com estrelas, ciclos celestes e ordens universais. Tudo isso em um tempo onde quase ninguém entendia o céu com tanta precisão. Como esse conhecimento chegou até eles? Foi apenas observação ou instrução? No mito da descida de Nana, os Anunnaki aparecem como 7 juízes do submundo. Eles são descritos como figuras severas, silenciosas e praticamente invencíveis. Sentados em tronos, decidem o destino das almas sem hesitação. Essa imagem é tão forte que faz até pensar se os sumérios estavam tentando descrever algo além do espiritual. O que você imagina quando lê sobre 7 seres poderosos que controlam o destino no mundo subterrâneo? No épico de Gilgamesh, os Anunnaki se reúnem antes do grande dilúvio. Esse evento é mencionado em várias culturas, sempre com detalhes semelhantes. O que chama atenção é que os Anunnaki, nesses textos, não são apenas espectadores.
Eles tomam decisões, discutem o futuro e até lamentam algumas consequências. Por que tantos povos diferentes falam de um grande dilúvio? Será que todos inventaram a mesma história? Em outros textos, os Anunnaki aparecem instruindo reis e líderes. Eles ensinam regras de governo, estratégias de guerra e até rituais sagrados. Para os sumérios, isso não era uma metáfora. Era uma descrição direta de como eles acreditavam que o conhecimento chegou até a humanidade. E cá entre nós, já pensou se hoje alguém dissesse que recebeu instruções de cima? Seria viral, com certeza. As tabuletas mostram os Anunnaki também criando ordens cósmicas, como se estivessem arrumando o universo. Os sumérios descrevem ciclos, números sagrados e padrões que apenas civilizações muito mais tardias entenderiam. Isso faz muita gente se perguntar: será que essa cultura tinha mesmo tanta capacidade de observação? Ou será que estavam registrando algo que aprenderam com outra fonte? Para muitos estudiosos, essas histórias são mitos que explicam fenômenos naturais. Mas a riqueza dos detalhes sempre deixa uma dúvida no ar. As descrições são tão específicas, tão diretas, que às vezes parecem relatos de encontros reais. E isso abre a porta para interpretações alternativas. Você já teve aquela sensação de que tem algo faltando em uma explicação oficial? Alguns textos descrevem os Anunnaki descendo do céu em luz, como estrelas que tocavam o chão. Para nós, isso soa poético, mas para eles, era literal. A pergunta é: que tipo de fenômeno poderia causar uma impressão tão forte em um povo tão antigo? Raios? Cometas? Ou algo completamente diferente? Pense nisso. A presença dos Anunnaki nessas tabuletas é constante e profunda. Eles não aparecem apenas como figuras decorativas. Eles agem, interferem, ensinam e punem. Eles moldam o mundo sumério com decisões fortes. E quando o mesmo grupo de seres aparece dezenas de vezes, em textos diferentes e épocas diferentes, isso chama atenção. Os sumérios eram mestres em registrar tudo. Eles anotavam guerras, preços, rituais, acordos e até fofocas reais. Se eles documentaram os Anunnaki repetidamente, é porque isso significava algo para eles. E a questão que fica é: eles estavam descrevendo crenças ou recordações? Quando você pensa nisso, o mistério fica ainda maior. Há quem diga que esses relatos são apenas simbólicos, que os Anunnaki representam forças da natureza, aspectos psicológicos ou elementos espirituais. E isso faz sentido para muita gente. Mas há também quem olhe para todos esses detalhes e se pergunte: por que tantas descrições diretas? Por que tantos nomes? Por que tantos diálogos? Mito geralmente é simples, mas aqui parece haver algo mais. E agora chegamos à pergunta que atravessa o tempo: quem eram esses seres exatamente? Eram deuses simbólicos? Eram metáforas criadas para explicar o desconhecido? Ou eram seres que os sumérios acreditavam ter realmente visto? Essa é a parte em que cada pessoa escolhe o que faz mais sentido. E talvez, só talvez, a verdade esteja em algum ponto entre o mito e a história real. Durante milhares de anos, os Anunnaki foram vistos como personagens de histórias sagradas. Eram parte da mitologia, da religião e da explicação que os antigos tinham para o mundo. Nada além disso. Até que, de repente, alguém resolveu olhar para essas tabuletas com outros olhos. Um olhar que mudou completamente a forma como muita gente pensa sobre essas figuras misteriosas. Esse alguém foi o escritor Zecharia Sitchin. Na década de 1970, ele pegou os mitos sumérios, leu aqueles textos antigos e disse algo que ninguém esperava. Ele afirmou que os Anunnaki não eram deuses simbólicos, mas sim visitantes de outro mundo. Essa ideia caiu como um trovão em meio a pesquisadores e curiosos. Sitchin dizia que esses seres vieram de um planeta chamado Nibiru, um mundo distante que teria uma órbita enorme. Segundo sua interpretação, esse planeta só se aproximaria da Terra após longos períodos. E quando isso acontecia, os habitantes de lá teriam vindo para cá em busca de algo que precisavam muito: ouro. Para Sitchin, os Anunnaki chegaram à Terra cerca de 400 mil anos atrás. Eles teriam desembarcado em um planeta jovem, cheio de recursos naturais, mas ainda sem vida inteligente. A partir daí, sua teoria ganha um tom quase de filme. Ele diz que esses seres começaram a minerar ouro para resolver problemas em seu próprio mundo. Só que minerar ouro não é fácil. Então, de acordo com essa visão,
Os Anunnaki teriam decidido criar uma espécie que pudesse fazer esse trabalho pesado. E foi assim que surge uma das partes mais polêmicas dessa teoria: a manipulação genética dos hominídeos. Sitchin acreditava que os humanos modernos seriam resultado dessa mistura. É ousado, não é? Parece até roteiro de cinema. Aliás, muitos filmes de ficção se inspiraram nessa ideia sem nem esconder muito. Mas será que isso tem qualquer base real? Ou será que é apenas uma interpretação criativa de textos antigos? Essa é a pergunta que deixou muita gente dividida. A teoria ganhou força por um motivo simples. Alguns detalhes dos mitos sumérios realmente chamam atenção. Por exemplo, a lista real suméria descreve reis que governaram por dezenas de milhares de anos. Para a arqueologia, isso é simbólico. Para os defensores da teoria, é prova de seres que não eram humanos. E você, o que acha desses números gigantescos? Outro detalhe é a descrição de seres que descem do céu em luz. A tradução das tabuletas usa termos poéticos, mas é difícil ignorar como essa imagem se parece com algo vindo do alto. Será que os sumérios estavam descrevendo fenômenos naturais? Ou estavam tentando registrar algo que realmente viram? Também chama atenção que muitas cidades sumérias surgem de forma extremamente organizada. Elas parecem planejadas de cima para baixo, com ruas, templos e sistemas de drenagem avançados. Sitchin usou isso como argumento para dizer que alguém trouxe esse conhecimento pronto. Mas a arqueologia vê isso como evolução cultural acelerada. Os mapas e cálculos astronômicos dos sumérios também são impressionantes. Eles sabiam identificar planetas, registrar eclipses e mapear constelações. Sitchin afirmava que isso só seria possível com ajuda externa. Já os especialistas dizem que a observação constante permitiu esse avanço. Quem está certo? Bom, cada lado tem suas razões. E claro, existe a ideia de que a humanidade aparece de repente na narrativa suméria. Eles falam que receberam instruções, leis e até tarefas diretamente dos Anunnaki. Isso soa como uma ativação rápida de sociedade. Mas também pode ser a forma poética que os antigos usavam para explicar seu próprio progresso. Essa teoria é polêmica porque mistura história, arqueologia e imaginação. E por mais que ela não seja aceita pela ciência, parte do público se fascinou com a ideia. Afinal, quem não gosta de uma boa história envolvendo mistérios, seres antigos e a possibilidade de visitas vindas do céu? No mínimo, é divertido imaginar. Mas aqui entra o ponto mais importante. Essas ideias fazem sucesso porque mexem com nossa curiosidade. Elas cutucam aquela pergunta que sempre fica lá no fundo da mente humana. De onde realmente viemos? Por que crescemos tanto nos últimos milênios? E será que estamos sozinhos no universo? O que torna essa teoria tão atraente é que ela preenche lacunas. Sempre que a arqueologia não explica algo completamente, alguém aparece e diz: foram eles. E isso dá uma sensação de resposta, mesmo quando não é uma resposta comprovada. Mas você acredita que um planeta distante enviou seres para a Terra? Claro, é importante lembrar que tudo isso é interpretação moderna. As tabuletas sumérias não falam explicitamente de espaçonaves, tecnologia ou manipulação genética. Isso é leitura de um autor, não o que está escrito literalmente. Mas a provocação fica no ar. E o mistério continua vivo. No fim das contas, a pergunta que não quer calar é: esses mitos antigos são apenas mitos? Ou guardam algo que não entendemos completamente? A teoria dos antigos astronautas divide opiniões, mas uma coisa é certa: ela aumentou ainda mais o fascínio pelas tabuletas sumérias. E talvez seja esse o verdadeiro poder dessa polêmica. A arqueologia tradicional afirma algumas coisas com total segurança. Para os especialistas, a palavra Anunnaki significa apenas prole divina, ou seja, descendentes de An, o deus do céu. Nada mais. Essa é a leitura mais aceita e mais repetida em universidades ao redor do mundo. Mas sempre que a explicação parece simples demais, é aí que o público começa a desconfiar. Afinal, história antiga nunca é tão certinha assim. Os estudiosos reforçam que não existe nada nas tabuletas sumérias que descreva naves, máquinas ou qualquer tipo de tecnologia avançada. Para eles, tudo é metáfora, poesia religiosa e simbolismo. Segundo essa visão, os sumérios estavam tentando dar sentido a fenômenos naturais, não registrar encontros com seres extraordinários. Mas será que isso fecha a conta? Outro ponto importante é a interpretação de Nibiru. Para a arqueologia convencional, essa palavra não representa um planeta habitado.
Em vez disso, seria apenas um termo astronômico relacionado a Júpiter ou algum ponto de passagem celeste. Nada além disso. Mas quando uma palavra carrega tanto mistério, é natural que as pessoas imaginem algo maior. Para os especialistas, tudo relacionado aos Anunnaki faz parte do mundo mitológico. Eles tratam essas histórias como contos sagrados que ajudam a entender a mentalidade antiga, mas não como registros literais. E essa interpretação funciona muito bem, pelo menos até a página seguinte. Porque é aí que começam as dúvidas incômodas que ninguém resolve totalmente. Mesmo entre arqueólogos renomados, existem perguntas sem respostas. Uma delas é como a escrita cuneiforme surgiu tão completa logo na primeira tentativa. É estranho perceber que não existe um rascunho, um teste, uma transição. A escrita parece pronta, funcional e organizada. Você já tentou aprender um novo alfabeto? Imagine inventar um do zero. É realmente curioso. Outro ponto intrigante é a velocidade com que a Suméria floresceu. Ela passa de pequenos assentamentos para cidades imensas em pouco tempo. Não existe uma fase clara de evolução lenta. Parece que alguém acelerou a linha do tempo. Já pensou se hoje você acordasse e descobrisse que um país inteiro desenvolveu tecnologia de ponta da noite para o dia? Estranho, mas foi o que aconteceu lá. Os mitos sumérios também falam abertamente de criação humana por seres superiores. Eles descrevem deuses moldando seres com conhecimentos especiais e habilidades que o homem comum não tinha. Isso pode ser apenas religiosidade, mas a forma direta com que eles escrevem sempre deixa uma pontinha de dúvida. E vamos ser sinceros, quem nunca ficou curioso com isso? Além disso, os sumérios insistiam que seus mestres vieram de cima. Essa frase é repetida em vários textos. Mas o que exatamente eles queriam dizer com isso? Vieram das montanhas? Do céu espiritual? Ou de algum lugar que eles não sabiam como explicar? É aquela típica frase antiga que parece simples, mas é cheia de camadas. A arqueologia explica muita coisa. Ela decifra símbolos, reconstrói cidades e traz contexto histórico. Mas também existem limites. E esses limites aparecem justamente quando entramos em temas como origem da civilização, saltos de conhecimento e mitos que se repetem em culturas diferentes. É como se a história tivesse pequenos buracos que ninguém consegue preencher. E é nesses buracos que o mistério nasce. Quando a ciência não consegue explicar completamente, a imaginação humana entra em cena. Não porque queremos acreditar em coisas impossíveis, mas porque o cérebro odeia perguntas sem respostas. É natural procurar um sentido maior. E cá entre nós, você também não fica curioso quando a história deixa pontas soltas? É por isso que os Anunnaki continuam vivos no imaginário moderno. Eles ocupam esse espaço entre o que a ciência explica e o que ainda está escondido no passado. São como sombras que aparecem nas margens das histórias sumérias. Nem completamente reais, nem completamente fantasiosas. E isso é justamente o que os torna tão fascinantes. A verdade é que quanto mais escavamos, mais perguntas aparecem. Cada nova tabuleta traduzida abre 2 ou 3 novas dúvidas. Parece um jogo que nunca termina. E toda vez que uma descoberta se encaixa, outra se perde. É como montar um quebra-cabeça sem saber se todas as peças ainda existem. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar. Algo extraordinário aconteceu na Mesopotâmia antiga. E por mais que a arqueologia tente explicar, sempre sobra um restinho de mistério. E é nesse restinho que teorias ousadas encontram espaço. Não porque provem algo, mas porque mostram que ainda não sabemos tudo. Isso não significa que os Anunnaki eram alienígenas, assim como também não significa que eram apenas metáforas. Significa que a verdade pode estar entre esses dois extremos. Talvez nunca saibamos com certeza. Mas uma coisa é certa: a história suméria é tão rica que sempre deixa a porta aberta para interpretações. E no fim das contas, é justamente nesse vazio, entre o que a ciência confirma e o que ela evita, que os Anunnaki continuam vivos. Entre fatos, mitos e possibilidades. Entre explicações sólidas e dúvidas que insistem em ficar sem resposta. E talvez seja exatamente isso que mantém essa história tão fascinante até hoje. A Lista Real Suméria é, sem dúvida, um dos textos mais intrigantes já desenterrados no antigo solo da Mesopotâmia. Ela não é um mito comum ou um poema exagerado. É apresentada como um registro oficial, uma espécie de história dos reis escrita pelos próprios sumérios. E é justamente essa aparência de documento sério que desperta tanto fascínio e tantas dúvidas.
Logo no começo, a lista afirma que antes do grande dilúvio, a Terra era governada por reis com reinados absurdamente longos. Estamos falando de 10.000, 18.000 e até 36.000 anos. Para um ser humano, isso é impossível. Para um ser mitológico, faz sentido. Mas para quem acredita na teoria dos antigos astronautas, isso é quase um sinal luminoso piscando no escuro. Depois do dilúvio, os reinados caem drasticamente para períodos que conhecemos como reais. De repente, tudo volta a parecer humano, possível, próximo da nossa realidade. E aí começa outra pergunta incômoda. Por que existe esse corte tão brusco entre reinados gigantescos e reinados comuns? O que mudou no mundo entre uma era e outra? Os estudiosos afirmam que esses números são puramente simbólicos. Eles explicam que os reinados longos serviam para criar uma aura mítica em torno dos antigos reis, como se fossem figuras semidivinas. Essa explicação faz sentido dentro da visão acadêmica. Mas, mesmo assim, ela não elimina totalmente o desconforto. Porque simbolismo é uma coisa, mas consistência é outra. E é exatamente isso que deixa esse texto tão inquietante. A consistência. Os mesmos números aparecem em tabuletas diferentes, escritas em períodos diferentes, por pessoas diferentes. E todas elas repetem esses reinados impossíveis quase palavra por palavra. Por que essa repetição tão cuidadosa? Quem teve o trabalho de manter essa memória tão intacta? A pergunta que fica é simples, mas profunda. Se esses números são simbólicos, por que nenhum escriba ao longo de séculos resolveu alterá-los para algo mais plausível? Seria tão difícil dizer que um rei viveu 70 ou 80 anos? Mas não. Eles insistiram nos milhares. E insistiram tanto que gerações inteiras copiaram esses registros sem questionar. É aqui que entra outro detalhe misterioso. Os reis anteriores ao dilúvio estão sempre associados aos Anunnaki. É como se esses governantes tivessem alguma conexão direta com os seres que os sumérios chamavam de descendência divina. Isso não prova absolutamente nada, mas com certeza faz a mente trabalhar. A sua está trabalhando aí também? Para quem segue a linha tradicional, tudo isso é apenas mitologia estruturada. Eles dizem que esses reis representam eras longas da humanidade, simbolizando períodos de prosperidade. Mas para quem tem uma mente curiosa, essa explicação às vezes soa como alguém tentando arrumar a cama depois que o travesseiro caiu no chão. Faz sentido, mas não completamente. A lista real suméria também mistura elementos reais com elementos impossíveis. Alguns reis depois do dilúvio são confirmados pela arqueologia e aparecem em outros registros históricos. Já os de antes do dilúvio parecem ter vindo de uma dimensão paralela. É como se a lista tivesse duas metades, uma pé no chão, outra nas estrelas. Isso não deixa ninguém confortável. Outra curiosidade é que muitas culturas do mundo têm listas parecidas. Listas que falam de eras longas, reis imortais ou tempos pré-diluvianos onde tudo era diferente. Será que isso é apenas coincidência? Será que vários povos inventaram a mesma ideia ao mesmo tempo? Ou será que existe uma memória antiga, fragmentada, que sobreviveu em cada canto da Terra? Esses reinados gigantescos levantam outra pergunta importante. Como um povo tão pragmático como o Sumério registraria algo tão extravagante? Os Sumérios eram conhecidos por sua precisão. Eles anotavam impostos, medidas, contratos, datas e tudo mais com extrema seriedade. Por que colocar números tão exagerados em um documento oficial? Os arqueólogos encontram dificuldade para explicar por que essa lista foi tão respeitada ao longo dos séculos. Era usada como referência, copiada, preservada e ensinada. Tudo isso sugere que, para os sumérios, aquilo era importante demais para ser alterado. Mas importante por quê? Pela religião? Pela tradição? Ou por uma história que eles acreditavam ser verdadeira? A arqueologia reconhece que não tem respostas definitivas para tudo na lista real suméria. Eles dão explicações plausíveis, mas também admitem que certas partes ainda são um grande mistério. E é justamente nesse espaço de mistério que teorias ousadas começam a nascer. Porque onde falta explicação, sobra curiosidade. E assim chegamos à pergunta inevitável: se esses números são apenas mitológicos, por que aparecem de forma tão consistente em tantas tabuletas diferentes? Por que ninguém os alterou ao longo dos séculos? E por que eles aparecem sempre ligados aos Anunnaki? Isso não prova nada, mas também não resolve nada. Fica no meio do caminho, onde o mistério respira. No final,
A lista real suméria é como uma janela para um passado que parece real demais para ser fantasia e fantástico demais para ser real. Ela está ali, gravada em argila, desafiando todo mundo que tenta entender sua origem. E talvez seja isso que a torna tão poderosa. Porque quando a história não nos dá respostas, ela nos convida a continuar perguntando. E eu quero saber de você. Qual parte dessa história mexeu mais com a sua cabeça? Os reinados impossíveis? Os mitos do dilúvio? O surgimento repentino da Suméria? Ou a ideia polêmica de uma possível intervenção extraterrestre? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode virar tema de um próximo vídeo. Depois de milhares de tabuletas traduzidas, séculos de escavações e debates intermináveis, sobra apenas uma pergunta. Por que a primeira civilização da Terra acreditava que seus mestres, seus criadores e seus governantes vinham do céu? Era alegoria? Era religião? Era memória cultural? Era símbolo? Ou era um registro, primitivo, poético, simbólico, mas baseado em algo que realmente aconteceu? A arqueologia tem uma resposta. A teoria dos antigos astronautas tem outra. E no meio delas existe um abismo cheio de perguntas que ninguém consegue preencher. Os Anunnaki podem ter sido deuses. Podem ter sido símbolos. Ou podem ter sido algo que ainda estamos longe de compreender. Mas uma coisa é certa. Os sumérios acreditavam neles. Registraram seus feitos. E atribuíram a eles o nascimento da civilização. E talvez, apenas talvez, a origem da humanidade seja muito mais misteriosa do que imaginamos.